Oficialmente, boa tarde a todas e a todos. Dando sequência ao componente curricular filosofia, nós vamos ter a aula de número 3, com a seguinte temática, né? A atitude científica, aula 3. E o que é que nós vamos ver hoje? A dinâmica vai ser o seguinte: nós vamos assistir um vídeo curto de um professor doutor, ele explicando o que é o senso comum, o que é o senso crítico e o que é a metodologia científica, tá? É um vídeo bem curtinho que ele vai descrever de forma bem didática o que há de ser esses 3 conceitos, que são tão importantes para a gente entender como é que funciona o método científico, a ciência, de uma forma geral. Outra coisa, depois a gente vai fazer uma leitura de um texto sobre Galileu Galilei, que ele é de certa forma, o que foi, que marcou na história como o inventor do método científico, e vamos fazer uma discussão sobre isso. Hoje o espaço é mais de discussão. Nós vamos assistir o vídeo, é bom que vocês façam perguntas sobre o vídeo, tá? E no momento da leitura que a gente vai interagindo também, tá? Então façam anotações sobre o vídeo, é importante estar fazendo anotações, para que a gente não fique só confiando na nossa memória, tá? Eu vou fazer o compartilhamento agora. E vocês me confirmem, tá? Se está saindo som e etc. Gente, olha só. O meu objetivo em gravar esses vídeos não é de maneira alguma substituir a tua aula de metodologia de pesquisa, tá? A tua aula é extremamente importante, principalmente por causa do tete-a-tete com o teu professor, em que vocês vão discutir, vão negociar, né, vão tirar as dúvidas ali na hora, né? Eu espero que com esses vídeos que eu tenho colocado, eu possa apenas suprir uma demanda que pode não ter sido contemplada em aula, né, ou provocar mais dúvidas para que vocês possam discutir em aula com os professores de vocês. Tudo bem? Vamos estudar? Então, vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o conhecimento científico. Alguma vez alguém já te perguntou o que é um cientista? O que vem à sua mente? Dr. Brown? Dr. Bigman? Einstein? Ou Stephen Hawking? Sem dúvida eu sou fã de todos eles, mas na realidade, considerando o sentido mais amplo, o cientista é qualquer pessoa que exerça uma atividade sistemática para obter conhecimento. Essa atividade sistemática, ela pode estar relacionada a qualquer área do conhecimento. Pode ser na física, na química, na engenharia, na biologia, na história, na geografia, na pedagogia, na economia, enfim. Qualquer pessoa que faça o uso do método científico para investigar, ou seja, para pesquisar a causa ou a solução de um problema ou uma dúvida, está exercendo a atividade científica. Geralmente, o primeiro lugar em que temos contato com a pesquisa científica é na faculdade. Infelizmente, temos pouco contato com a pesquisa científica na escola. É triste ver que as disciplinas escolares não se compreendem como ciência. Talvez, por isso, a quantidade de pesquisas científicas no Brasil sejam tão pequenas. Mas, diga-se de passagem, raramente as escolas nos ensinam aos alunos como realizar uma pesquisa. Via de regra, a pesquisa na escola é cópia de livros ou de sites, e isto é muito triste. Mas, vamos lá, vamos adiante. Bom, para você que está interessado em pesquisa científica, e para que façamos tal procedimento de pesquisa, nós precisamos primeiro diferenciar alguns tipos de pensamento. Primeiro vamos falar do senso comum. Você já ouviu alguma vez algo do tipo, tome esse chazinho que a dor passa? Ou então, a voz do povo é a voz de Deus? Ou ainda, esse menino vai mal na escola porque é preguiçoso. O senso comum, ele está ligado ao conhecimento adquirido pelo homem a partir das experiências, das vivências e observações do mundo. Ou seja,
é o modo de pensar da maioria das pessoas. Geralmente, são afirmações sem embasamento científico ou sem reflexão. Nesses exemplos que eu acabei de falar, será que tomar o chazinho realmente vai eliminar a dor? Eu trabalhei numa escola em que tudo se curava com chá. Era um tipo de chá milagroso que curava desde dor de cabeça até acidentes na quadra. E o que dizer do "a voz do povo é a voz de Deus"? As eleições sempre estão aí. E olha o resultado. Então, em uma pesquisa científica, não pode ter lugar para o senso comum. Você não soluciona um problema ou compreende um fenômeno com achismo. Por isso é importante conhecimento científico. Mas sobre isso vamos falar um pouco mais adiante. Depois de falar do senso comum, vamos falar do senso crítico. O senso crítico é uma expressão que reúne dois termos. O senso, que vem do latim sensus, com o sentido de significado ou de percepção, e crítico, que vem do grego criticus, cujo significado é a capacidade de fazer julgamento. O senso crítico, então, significa a capacidade de questionar, de analisar de forma racional e inteligente. Ou seja, aqui, quando falamos que o sujeito possui um senso crítico, não significa que ele é um cara chato ou que fica criticando tudo e todos. Às vezes até é, mas o senso crítico está ligado à capacidade de pensar sobre um fato ou sobre um conceito, organizar algumas ideias e poder levantar algumas hipóteses ou conclusões. Um sujeito com senso crítico nunca dá a resposta de bate-pronto. Ele pensa, analisa, observa, reflete, julga, para depois se pronunciar. Então observe que, se o objetivo do cientista, ou seja, daquele que quer saber a verdade sobre um fato, investigar um fenômeno ou fazer a sua pesquisa, não pode estar preso ao senso comum. Ele precisa se desligar de alguns pré-julgamentos ou pré-conceitos. Muitas vezes, dependendo do tipo de pesquisa, precisa se desligar, inclusive, de algumas crenças para chegar ao seu objetivo, né, com autonomia, e aí sim produzir o conhecimento científico. Mas o que é o conhecimento? Sem querer ficar me alongando, nós podemos afirmar que o conhecimento foi e é fundamental para a sobrevivência do ser humano. Ao longo da nossa existência, nós produzimos, acumulamos e produzimos mais e mais conhecimento. Porém, com o passar do tempo, nós sentimos a necessidade de dividir alguns tipos de conhecimentos. Por exemplo, o conhecimento popular. O conhecimento popular está ligado ao senso comum. Muitas vezes ele é superficial. Quando se pergunta alguma coisa, dizem, por exemplo, porque eu senti, ou porque disseram, ou porque todo mundo diz. Né? Outra coisa importante é que esse conhecimento popular ele é sensitivo, ou seja, ele está ligado aos nossos estados de ânimos e emoções do dia a dia. Também está ligado às nossas vivências, às nossas experiências, sendo muito subjetivo. O conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico ele tem como ponto de partida as hipóteses. Como diz Alfonso Dílio, as hipóteses filosóficas baseiam-se na experiência. Portanto, esse conhecimento emerge da experiência. Sendo assim, o conhecimento filosófico não é verificável e irrefutável. O conhecimento filosófico também tem a característica de ser sistemático, uma vez que suas hipóteses têm como objetivo a representação coerente da realidade estudada. O conhecimento filosófico é muito utilizado para questionar os problemas humanos, para poder diferenciar o certo do errado, recorrendo à razão humana. O conhecimento chamado religioso ou teológico é sustentado por doutrinas sagradas, ou seja, sobrenatural, por aquilo que está além da capacidade humana de compreender. O conhecimento religioso é indiscutível e existem várias religiões que constroem o seu conhecimento a partir das suas concepções e doutrinas. Elas apresentam um conhecimento sistemático de mundo, explicando a sua origem, para que serve e qual é o seu destino, não sendo possível refutá-las,
uma vez que tratam de fé, elas tratam da fé, a não ser que você queira arranjar encrenca. Por fim, o conhecimento científico. Ele surgiu da necessidade do ser humano em querer saber como que as coisas funcionavam, ao invés de apenas aceitar passivamente. O conhecimento científico busca o porquê das coisas, ou seja, suas causas, motivos, razões ou circunstâncias sobre um fenômeno. O conhecimento científico utiliza explicações racionais, sem o uso do senso comum e de crenças, sendo baseado em fatos, em observações com critérios, com hipóteses testadas e com métodos bem definidos e, é claro, com muita leitura. Uma coisa importante no conhecimento científico é que ele não é a verdade absoluta. Com o andamento das pesquisas, com várias pesquisas se sobrepondo, o que se compreende hoje como uma verdade científica pode não ser daqui a algum tempo. Assim, como algumas verdades científicas foram superadas. Por isso dizemos que o conhecimento científico é repassável, é verificável, né? Ele sempre é colocado à prova, ele é estudado, reestudado e reescrito. Agora pense comigo e tente responder aí o seguinte: na sua área de estudos, naquilo que você está se formando ou pesquisando, o que já foi verdade e hoje não é mais? Eu, por exemplo, sou formado em Geografia e em Pedagogia. Na Geografia, até o início do século XX, não se tinha certeza, não se tinha clareza sobre, por exemplo, placas tectônicas. Só foram comprovar realmente que existiam as placas tectônicas com o lançamento de satélite agora, na década de 70. E na Pedagogia, como que nós construímos o nosso conhecimento? Hoje, nós temos a neurociência aplicada à educação para saber como que o nosso cérebro funciona diante do conhecimento. E isso e várias outras pesquisas acabam derrubando mitos e verdades. Na sua área, né, o que já foi mito? O conhecimento produzidos pelos outros cientistas podem ser utilizados para o bem ou para o mal. Pode ser produzido para a descoberta de vacinas, para melhorar os rumos da economia, para melhorar a qualidade de aprendizagem das crianças, ou pode servir para construir bombas atômicas, construir armas de destruição em massa, ou para construir alguma coisa que vai favorecer a uma empresa para controlar o resto do mundo. Para finalizar, eu gostaria de dizer que para seus estudos, para a construção da sua pesquisa, você vai precisar utilizar muito conhecimento científico e o senso crítico. Dentro do conhecimento científico, nós vamos precisar conhecer algumas ferramentas que vão nos auxiliar a construir a nossa pesquisa. Nos próximos vídeos, eu pretendo apresentar algumas dessas ferramentas, que são os tipos de pesquisas que nós mais utilizamos, quais são os métodos que utilizamos, pretendo indicar um livro no final de cada vídeo, que você já pode dar uma analisada em outros vídeos que eu já tenho, onde eu explico de uma forma bem ampla, né, bem geral, o que é um trabalho de conclusão de curso, e apresento várias dicas sobre a escrita acadêmica e outros vídeos no meu canal que vão te ajudar com a formatação dos seus trabalhos, né, e com as normas da BNT. Você vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu espero que esse vídeo, bem simples, bem rápido, tenha te ajudado, né, principalmente a diferenciar alguns tipos de pensamento, que é o que você vai usar na faculdade, que é o que você vai usar no teu curso, que é o que você vai usar para produzir conhecimento científico. E qualquer dúvida, crítica ou sugestão, escreva, né? Inscreva-se no meu canal, dá o joinha aí, aperta o positivo logo abaixo da tela, compartilhe os vídeos com seus colegas e até o próximo vídeo. A primeira dica de livro que eu vou dar, né, para você que está iniciando os seus trabalhos de pesquisa, é a Metodologia Científica ao Alcance de Todos, da professora Celicina Borges Azevedo. Bem simples, né, bem didático, bem explicativo, que vai te ajudar a construir passo a passo o seu projeto de pesquisa. Eu espero que ele seja tão útil para você quanto foi para mim quando eu estava iniciando. Pronto, gente. Eu escolhi esse vídeo porque esse professor ele é bem didático. Eu gosto da maneira como ele expõe. Ele é doutor também, né? Estudou bastante.
E eu quero ouvir vocês, ou vocês escrevam no chat, ou se quiser pode abrir o microfone e perguntar, alguma dúvida, algum comentário, alguma passagem que vocês acharam assim extremamente interessante, valiosa, que queriam fazer algum comentário, ou não entenderam sobre algo, esse é o momento, tá? É um momento de escuta, né? Não tenham medo, não tenham vergonha, esse momento aqui é para a gente aprender juntos, tá? Assim como vocês também estavam estudando, eu também estava aqui do lado de cá, tá? Vai, Bruno. Pergunta, Chico, Bruno. O que eu queria dizer é que, por que eu entendi com o que ele falou, um estudante na escola pode ser um cientista, porque ele disse que sobre a atitude científica é uma pessoa que busca conhecimentos. Então, por que eu entendi, um estudante pode ser considerado um cientista. Exatamente, Bruno. Um estudante pode ser um cientista. Até porque todo cientista, né, Bruno? Eu acho que você vai concordar, claro. Você, Marisa, Roberta, todo cientista é um estudante. Então, todo estudante pode ser um cientista. Mas uma regra que essa é irrecusável é que todo cientista é um estudante. Porque o cientista ele jamais deixa de estudar, tá? Uma das vantagens da ciência em relação a outras áreas de conhecimento, ao meu ver, é essa capacidade de reinvenção, de reconstrução, da ciência não ficar obsoleta. Olhem, por exemplo, as tecnologias nos automóveis, né, como eles vão mudando. Olha a tecnologia nas armações, nos óculos. Essa semana eu me deparei com uma informação. Eu uso óculos, só para vocês terem ideia, há 30 anos. Eu me deparei com informação que eu não sabia. A moça pegou minha lente, minha armação, tirou e colocou uma lupa e olhou assim. Ela disse qual era a marca que eu estava usando, qual era o tipo de lente, tudinho está gravado aqui. Na lente a gente não consegue enxergar sem essa lupa. Vejam o quanto a ciência ela se inova. Esse poder de inovação é que eu acho impressionante. Eu tinha até anotado aqui, né? E lembrando que o conhecimento científico, tá, gente? Não esqueça nunca desse detalhe. Ele é parcial. Como assim ele é parcial? Ele dá um entendimento hoje e daqui a alguns anos, caso seja necessário, esse entendimento que foi construído hoje precisa ser renovado. Quem imaginava que nossas casas poderiam ter energia solar? Quem imaginava? Quem imaginava você se comunicar com uma pessoa do outro lado do planeta Terra em tempo real? Agora, eu estou vendo o Bruno, eu não sei onde Bruno mora, por exemplo, mas a gente está vendo, a gente está conversando e a gente está muito distante. Veja, tudo isso é a ciência, é o conhecimento científico. Ele tocou num ponto, Bruno, que eu acho assim, que a gente deve discutir. Eu sou professor de escola pública e eu concordo perfeitamente quando ele fala isso. Dizer que nas escolas deveriam abrir mais espaço para as experiências científicas. Vocês estudam várias ciências, física, matemática, geografia, biologia, com exceção de filosofia, né, história, enfim, mais experiências científicas, quantas vocês têm? Quantas vocês realizam? É raro. Então, a escola deveria abrir mais esse espaço para a atitude científica, que é o que a gente está estudando. Eu concordo perfeitamente, em todos os sentidos, com essa fala dele. Isso vai dar estrutura e de uma série de outros fatores. Ele falou também uma coisa que é muito importante, é que na escola a gente estuda mais teorias. Não é isso? A gente estuda mais teorias e a gente tem poucas oficinas científicas, enfim. Com exceção do ano passado, né, que teve uma mostra científica, o que antigamente a gente chamava de feirinha de ciências, né? Tem dois questionamentos aqui.
Roberta está fazendo um comentário muito importante, por isso mesmo ele tem que ter o estudo para ser cientista, que é o conhecimento, né? Veja como o conhecimento ele é importante. Lembram do primeiro ano, quando a gente estudou o conhecimento, né? Vocês lembram disso? Mari, aqui, sobre pelo que eu entendi, o senso crítico está ligado a analisar determinado assunto. Exatamente. O senso crítico, Marisa, eu posso dizer que é um avanço em relação aos conhecimentos que você faz uso. Por exemplo, o senso comum, você viu que ele deu o exemplo do chazinho, isso é muito comum aqui, ele não é nordestino, aquele professor. Mas é muito comum aqui, qualquer dor, qualquer coisinha, tem sempre aquela receita milagrosa, né? Nossa família tem, nossas famílias têm, né? Sempre aquela receitinha. Não se sabe da eficácia, né? O senso crítico, aí já emite uma crítica, vai buscar respostas para saber se aquele chazinho, se aquelas receitas milagrosas, de fato, fazem efeito. Essa é a diferença entre especulação, o achismo e o conhecimento científico. São essas as grandes diferenças. Eu quero apresentar agora para vocês um texto sobre Galileu Galilei. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, tá? E vocês me acompanhem. Se alguém também quiser fazer a leitura de alguns parágrafos, me diga, tá? Confirmem aí que está visível. Está visível? Sim. Pronto, eu vou começar aqui. Vou ser bem rápido, só para a gente ter uma ideia do método científico de Galileu, tá? Então, está visível para todo mundo aí, né? Pronto. História da ciência. Com Galileu tem início a experimentação metódica. Esse texto, ele é a continuidade desse tópico 1 aqui, ó. A contribuição de Aristóteles à ciência. Eu peço que vocês depois leiam, porque a gente não vai ter tempo de ler agora nesse momento. Mas para o entendimento na nossa aula, é importante ver o método científico, que é uma criação de Galileu. Deixa eu adiantar aqui. Vamos aqui. Pronto. Estão acompanhando, né, gente? Ou tá rápido? Tá dando aí para ver? Tá sim. Pronto, vamos lá. Nosso pequeno passeio pela ciência fez uma parada na Grécia Antiga, quando lembramos Aristóteles e suas importantes contribuições para o desenvolvimento científico. No caso, a lógica, que foi um assunto que a gente estudou bastante também nas aulas anteriores. Observação e descrição metódica da natureza e investigação das causas dos fenômenos. Vamos parar agora na Itália do século XVI e XVII. Antes de falar mais sobre quem vamos visitar, cabe destacar que muita coisa aconteceu na história da ciência entre estas duas paradas. Um intervalo de 2000 anos na história da ciência. Os romanos fizeram grande área da terra em diversos ramos. Os árabes muçulmanos, com sua alquimia, fizeram avançar a química e matemática. Além disso, muitos outros povos olharam os céus e aprenderam os fundamentos da astronomia, construindo grandes monumentos para estudar as constelações, dentre outros muitos avanços alcançados em vários lugares e épocas. É importante dizer que, mesmo durante a Idade Média, na Europa, um tanto preconceituosamente chamada de Idade das Trevas, muitos cientistas continuaram estudando a natureza e registrando suas conclusões. O fato de, na época, não haver uma distinção clara entre o que hoje chamamos de ciência e de misticismo, faz muitas valiosas descobertas medievais serem lembradas com um injusto desprezo. Um exemplo disso é a inexistência de diferenciação entre a astrologia mística e a astronomia científica. Durante a era medieval, o que não diminui nada a importância de suas meticulosas observações sobre a localização e movimento dos corpos celestes.
Mas se a ciência fez muitos avanços em termos de descobertas isoladas, conduzidas por muitos cientistas de vários povos, o método pelo qual se fazia ciência teve poucas contribuições da abrangência e significado daquelas feitas por Aristóteles, muitos séculos atrás. Antes de falar um pouco sobre Galileu, eu queria fazer algumas observações. O método científico foi criado por Galileu Galilei no século XVII. Isso não significa dizer que antes do século XVII não houvesse esboços de conhecimentos científicos. Muito pelo contrário, havia sim e muito. Por exemplo, a matemática. O que a matemática é? Uma ciência. E a matemática ela é anterior ao método científico. Mesmo assim, não deixa de ser matemática. Ela foi, pelo menos historicamente, ela está sendo atribuída aos povos da Mesopotâmia. Depois ela foi sistematizada pelos egípcios, pelos gregos e assim por diante. Alguns aqui na América pré-colombiana, como por exemplo, incas, maias e astecas, faziam uso sistemático de matemática, e eles não tiveram contato com esses povos. Isso significa dizer que eles não conheciam a matemática? Não, conheciam bastante, não só matemática, noções de engenharia, de arquitetura, astronomia, astrologia. Então, vejam, a ciência, embora ciência tal qual ela existe no mundo moderno, ela é uma invenção do século XVII. Isso em razão da invenção do método científico. Mas, como eu disse ainda há pouco, isso não significa dizer que os povos anteriores a Galileu não fizessem ciência. Isso não significa dizer que na Idade Média não houvesse conhecimento científico. Havia e muitos autores chamam a Idade Média como Idade das Trevas, como se fosse uma era destituída de conhecimentos. E isso não procedia, tá? Então, esse parênteses foi necessário. Eu vou ler só sobre um trechinho sobre Galileu, porque Galileu foi o primeiro a experimentar as suas observações. Antes de Galileu, era muito comum as pessoas só criarem teorias, mas não conseguirem provarem suas teorias através de experimentos, através de alguns resultados, de algumas observações que foram realizadas. Galileu é quem inaugura esses procedimentos, e nós vamos ver por quê. Galileu. É agora que batemos a porta de Galileu Galilei, cientista italiano nascido em 564 e falecido em 1642. As pesquisas, descobertas e invenções de Galileu são mais do que suficientes para gravar seu nome na história da ciência. Como astrônomo, físico, geômetra, inventor do telescópio e outros tantos trabalhos magistralmente realizados, Galileu é criador de uma obra vasta e, por si só, revolucionária. Mas Galileu não apenas fez ciência, ele mudou para sempre o modo como se faz ciência e definiu um novo paradigma para todos os cientistas que lhe sucederam. É isso que eu estava dizendo. Ele vai inaugurar o método científico. Vocês lembram que para se conceber a ciência tem que partir de um problema, de um questionamento, de uma hipótese. E aí você tem que verificar se essa hipótese ela está de acordo com a realidade. E aí é onde se faz os experimentos, é onde são realizados, tá? Como vimos em nossa visita a Aristóteles, o sábio grego foi além do que propunha Platão, seu mestre, uma vez que este desprezava o mundo natural, que julgava imperfeito demais para merecer atenção, enquanto Aristóteles dedicou à natureza uma atenção metódica e um requintado registro de suas observações. Também usou sua lógica recém-codificada para estudar a causa de cada coisa que observava e, assim, dar-lhe uma explicação racional e consistente. Mas faltava algo no modo de fazer ciência de Aristóteles. A observação metódica e a conclusão racional, por si só, não garantem uma explicação correta sobre as causas e os mecanismos dos fenômenos.
uma vez que não podemos ter certeza se todos os fatores que influenciam o fenômeno em questão foram devidamente e corretamente observados e analisados. Por conta disso, Aristóteles fez algumas afirmações que correspondiam perfeitamente ao que ele observava na natureza, mas que eram ali incorretas por sua análise ser incompleta. Um destes casos foi quando o filósofo grego disse que os objetos mais pesados caíam mais depressa que os objetos mais leves. Bem, eu queria chegar até esse ponto para vocês entenderem o que Galileu tinha proposto. Antes acreditava-se que uma bola arremessada de uma certa altitude e uma pena, a bola metálica cairia mais rapidamente, porque teria mais massa, teria mais volume e etc. Galileu, há uma fábula por trás disso, há uma lenda, porque não há comprovação de que ele fez isso, que Galileu subiu naquela torre inclinada de Pisa e ele fez esse experimento. Só que ele não usou, claro, uma bola e, por exemplo, uma pena, né? Ele usou uma bola e, por exemplo, um projétil de dimensões e volume menores. E aí ele soltou as duas. E aí o que foi que ele percebeu? Que as duas caíam proporcionalmente, mesma velocidade. Só que ele não ficou só na observação visual. Ele fez cálculos matemáticos para poder comprovar aquela hipótese que ele havia criado. E aí, através disso, ele quebrou um paradigma que se perpetuava por mais de 2000 anos, que foi criado por Aristóteles, nesse sentido. Então, veja que coisa interessante. É o que está acontecendo, por exemplo, agora com a produção da vacina contra a Covid. Ela está na fase 3. Veja, um método científico. Fase 3, gente. Primeiro foi a pesquisa, né, e os estudos. A segunda foi a observação e análise dos resultados. E a terceira, a experimentação e a divulgação dos resultados, se foram satisfatórios ou não. Geralmente, quando eles são satisfatórios, são publicados. Então, quando passar pela fase 3, a ciência, ela passou pelos procedimentos que são necessários para que ela se materialize. E por hoje era isso. Eu queria só formular mostrar para vocês mais um pouco sobre o método científico. Caso tenha algum questionamento, vocês façam. Ou, caso contrário, a gente se reencontra na próxima aula. Alguma dúvida, gente? Eu tenho que encerrar agora também, porque eu tenho aula com a outra turma, dentro de instantes. Mas se tiverem uma pergunta, eu ainda farei um esforcinho para responder. Vai, amanhã tem aula, Bruno, de história, viu? Revolução Francesa. Se já quiser ir adiantando a leitura, Revolução Francesa para amanhã. Tá certo? Obrigado, Roberta. Pessoal, tchau, tchau, viu? Um abraço. Até amanhã na aula de história.